Eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos também internautas. A mensagem fica gravada. Esta segunda aula é da nossa lição, o poder e o ministério da oração. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham sempre através da Rede Semear, aqui pelo YouTube, você que é assinante do nosso canal, você também pelo canal Mel de televisão, Deus abençoe a sua vida, pelo Facebook, pelo Instagram oficial da DEF ou pelo nosso site. Deus abençoe sua vida de forma especial. O poder e o ministério da oração. O relacionamento do cristão com Deus. Então, nós estamos estudando com muita alegria nesse trimestre o poder e o ministério da oração. O relacionamento do cristão com Deus. Queridos, há necessidade de que nós não paremos de falar de oração. Mas ainda mais consistente, é necessário que nós não paremos de orar. Porque não só basta falar de oração, ensinar sobre a oração, pregar sobre oração, mas se não orar, não vai adiantar nada. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é oração, a primeira lição. Hoje, nesta segunda lição, nós iremos falar sobre a oração no Antigo Testamento. No próximo sábado, a nossa lição terá como tema a oração sábia. No próximo sábado, a oração sábia. Hoje, a oração no Antigo Testamento. O pastor Jeremias já leu a leitura em classe, que está lá no livro dos Reis. E eu vou ler aqui o nosso texto áureo, que está em 2 Crônicas, capítulo de número 30, versículo 27, também está aqui na tela, para vocês também lerem comigo. Texto áureo. Vamos lá? 2 Crônicas 30, versículo 27. Aleluia. Texto áureo. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Este é o nosso versículo chave, o nosso texto áureo para a base da nossa segunda lição, nossa aula de hoje, a oração no Antigo Testamento. Queridos, a verdade prática está escrito assim como hoje, a oração no Antigo Testamento era um canal permanente de comunicação entre Deus e o seu povo, entre Deus e o seu povo. Assim como hoje, a oração no Antigo Testamento era este canal, e este canal é um canal permanente de comunicação com Deus. É necessário que entendamos que, assim como nós estamos orando hoje, assim como nós buscamos hoje, assim como é ensinado hoje, a oração não nasceu de 2000 anos para cá, depois de Jesus, quando veio à terra. Não, a oração ela é antiga, e nós podemos observar no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, o versículo de número 28, aonde nós vemos o primeiro relacionamento de Deus para com o homem. O homem conversando, dialogando com Deus.
e isso se tornou algo diário na vida do homem, falar com Deus. E nós não devemos nunca parar de falar com Deus. No Antigo Testamento havia algo completamente diferente dos nossos dias de hoje no quesito da oração, apesar de que a oração é a mesma coisa, do mesmo jeito que nós oramos hoje também oravam no Antigo Testamento, é que as pessoas não tinham aquele acesso fácil para falar com Deus. Geralmente as pessoas pediam a intercessão, as pessoas rogavam a oração. E nós iremos aprender nesta tarde que no Antigo Testamento, a forma que eles oravam, que eles buscavam a Deus, dava completamente o entendimento que a oração é este canal que será completamente permanente de comunicação entre nós e Deus, entre o homem e o seu Criador. Por isso, a verdade prática, ela dá esta informação. Vamos para a palavra-chave. Qual a palavra-chave de hoje? Vamos lá? Está aqui no telão. A palavra-chave? A palavra-chave está lá em cima. Antigo Testamento. Qual é a palavra-chave? Antigo Testamento. É a nossa palavra-chave de hoje. A oração no Antigo Testamento. A palavra-chave, Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a primeira das duas maiores divisões da Bíblia Sagrada. Nela consta uma biblioteca de 39 livros canônicos. Então, o Antigo Testamento contém 39 livros. E esses livros são são livros canônicos que está completamente selados. São livros realmente inspirados pelo Senhor Espírito Santo. O Antigo Testamento nós podemos dividir ele em 4 classes. A primeira classe é a classe de livros da lei, que nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito pelo profeta chamado Moisés, um homem que teve uma comunhão invejável com Deus. Moisés, ele escreveu os primeiros 5 livros que nós chamamos de Pentateuco e também que é conhecido na teologia como livro das leis. Também nós temos o segundo grupo, que nós chamamos de grupos de livros históricos. Esses livros históricos que contam as histórias do povo de Deus em Israel. Também, logo em seguida, o terceiro grupo nessa divisão, chamamos de livros poéticos. Esses livros poéticos que contam, que narram as poesias, porque a Bíblia também ela está cheia de poesias. E um desses livros poéticos que nós conhecemos muito bem é o livro de Salmos, que daqui a pouquinho nós iremos falar sobre ele. E para encerrar estes 4 grupos, o último grupo chamamos de grupo profético, que são os livros proféticos. E esses livros proféticos, eles se dividem em 2 categorias: profetas menores e profetas maiores, Uns profetas escreveram mais e outros escreveram menos. Então, nessa última categoria, nós chamamos de livros proféticos, tanto profeta menores como profeta maiores. Então, o Antigo Testamento tem 39 livros. Vamos ver se você aprendeu. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros. E o Antigo Testamento é dividido em 4 grupos. Quais são eles? O primeiro, leis ou livro profético, ou seja, leis ou Pentateuco de Moisés. Logo após vem os livros históricos. Logo depois vem os livros poéticos.
Logo, vem os livros proféticos, que podemos dividir em dois: livros, profetas menores e profetas maiores. Então, este fecha o cânon do Antigo Testamento. Também nós chamamos o Antigo Testamento de Antiga Aliança. É conhecido como Antiga Aliança. O Antigo Testamento não anula o Novo Testamento, e nem o Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que nós servimos a Deus só baseado no Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento, ele é a base para o Novo Testamento. Sem o Antigo Testamento, não haveria o Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento se realiza no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E o Novo Testamento verdadeiramente está baseado ou completa, o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada. Mas hoje vamos deter a oração no Antigo Testamento, tendo aqui essa breve introdução para conhecermos melhor essa estrutura, do Antigo Testamento. E numa escola bíblica é muito importante que conheçamos o que estamos estudando. No primeiro ponto, a oração no Pentateuco. Primeiro ponto, a oração no Pentateuco. O parágrafo 1, a oração durante o êxodo de Israel. Você pode ler para mim, por favor? Então, nós podemos observar aqui no primeiro ponto, no parágrafo 1, a oração durante o êxodo de Israel. Todo o relacionamento divino com Israel foi aprofundado pela experiência no êxodo, tanto antes, como durante e como depois. Nós podemos observar que no êxodo, o povo de Deus verdadeiramente tinha um elo de comunhão com Deus na oração. Nós observamos que quando o povo de Deus estava no Egito, eles se ajuntaram para clamar, para orar, para buscar a Deus, ainda antes de sair do Egito. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do teu povo. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do teu povo. E Deus respondeu à oração do seu povo. Então nós observamos que no Êxodo, mesmo antes do povo de Deus entrar em Canaã, já era um povo que tinha relacionamento com Deus, que oravam a Deus, que buscavam a Deus, e que sabia muito bem que na hora das suas aflições, na hora das suas lutas, na hora das suas batalhas, eles tinham que recorrer a Deus em oração. E aqui, falando no Êxodo, ainda no Egito, nós vemos uma poderosa oração que o povo de Deus, eles fizeram coletivamente, porque é importante também sabermos que podemos orar individualmente, como também de forma coletiva, e nós já ministramos sobre isso aqui, sobre orar coletivamente. A oração de forma coletiva, ela é uma oração que eu considero mais poderosa. Por quê? Porque são várias vozes, são várias pessoas intercedendo pela mesma causa. Por isso que o povo de Deus necessita e precisa se ajuntar para orar. Muitos não gostam de orar coletivamente. E a oração coletivamente, quando nós oramos de forma coletiva, nós não estamos mostrando egoísmo. Tem pessoas que só gostam de orar só, mas não gostam de vir orar
na igreja, orar de forma coletiva. Há pouco o pastor desta igreja, aqui da sede, pastor João Paulo Moreira, ele falou aqui que todos os sábados, aqui pela manhã, nós temos aqui oração com as mulheres, oração chamada de oração coletiva. Em todas as ADEFs nós temos oração todos os sábados pela manhã com as mulheres, e todas as sextas-feiras à noite, às 10 da noite, nós temos com os varões, com os homens, chamada de oração coletiva. Então é muito importante que nós ajuntemos para orar, porque o nosso clamor, ele chega até Deus de forma diferenciada, porque o Senhor nosso Deus, Ele bem diz na sua palavra, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou o que liga na terra, ou o que concorda na terra, também será concordado nos céus. Então, quando nós nos ajuntamos para orar, para clamar, para interceder, certamente esta oração, aleluia, ela será muito mais poderosa, aleluia. A oração coletiva, ela tem um poder extraordinário. E nós vemos aqui em Êxodo, bem antes do povo de Deus começar a sua caminhada pelo deserto, primeiro eles clamaram a Deus, e Deus assim trouxe a solução para o seu povo. Deus arrancou o seu povo com mão forte. O povo poderia demorar muito mais tempo no Êxodo. O povo poderia ficar ali no Êxodo mais 50 anos, ou mais 100 anos, ou aquela outra geração passar novamente. Mas aquela geração disse: de nós não passa, nós vamos sair daqui, nós vamos nos retirar daqui, nós vamos clamar a Deus, nós não vamos aceitar esse cativeiro, nós vamos começar a clamar. E eles se uniram, e a Bíblia diz que eles gemeram diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. Portanto, meus irmãos, é bom orarmos de forma coletiva. Talvez você tenha o seu problema, pessoal ou familiar. Traga para o grupo de oração coletivo, que Deus vai bradar, aleluia, na sua causa. Deus pode bradar na causa de uma nação. Deus pode bradar na causa de um país, quando uma igreja se ajunta para orar, quando a igreja começa a clamar a Deus. Certamente Deus, Ele vai romper as barreiras, quebrar as fortalezas e trazer a vitória para o seu povo, aleluia. É muito bom orarmos de forma coletiva. No segundo ponto, ou no segundo parágrafo, desse item número 1, a oração do Pentateuco, ainda no Êxodo, nós vimos aqui algo também formidável, que o povo de Deus era feliz e agradecido ao eterno Deus por ter sido liberto do jugo do Egito, da escravidão, do cativeiro e da aflição. Agora, olhe bem, uma coisa muito importante que nós devemos aprender com os nossos antepassados: ser gratos a Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu do Egito, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, e eles chegaram do outro lado, e quando eles viram o povo, e quando eles viram verdadeiramente o exército de Faraó serem mortos ali no Mar Vermelho, porque Faraó ainda perseguia o povo de Deus, até que o povo de Deus atravessasse o Mar Vermelho. A Bíblia diz que depois, do outro lado, eles começaram a cantar o hino da vitória, aleluia, o hino de agradecimento, o hino de louvor, de adoração ao nosso Deus. Israel foi muito grato a Deus, deu a completa honra, o completo louvor, a completa adoração a Deus, por esta grande vitória que Deus tinha concedido ao seu povo. Agora, escute bem uma coisa que é importante nós tomarmos nota nesse quesito da oração, e aprendendo hoje com a oração do
Pentateuco, a oração também dos livros históricos, dos livros poéticos e dos livros proféticos do Antigo Testamento. Veja bem, uma importância muito grande. Quando você ora, quando a igreja ora, e quando Deus abençoa, e quando Deus livra das aflições, e quando Deus livra do cativeiro, quando Deus tira da escravidão, quando Deus faz aquilo que nós estamos clamando, é muito importante a gratidão. Agradecer, adorar a Deus em gratidão, aleluia, exaltar o nome do Senhor em oração, dar a Ele todo louvor, toda adoração, aleluia. É momento de nós regozijarmos diante de Deus também em oração, dando brados de vitória, irmãos. Aleluia, pela vitória que Deus nos deu, é preciso que o povo de Deus exalte. Tem pessoas que recebem as suas vitórias, recebem a sua bênção, irmãos, até esquece. Pessoas que às vezes estavam enfermos, mas estava enfermo, doente, mas depois que a enfermidade foi embora, a dor foi embora, ele esqueceu da dor, ele esqueceu da aflição, ele esqueceu da agonia, ele esqueceu de agradecer a quem fez o milagre. Mas nesta noite nós estamos aprendendo o seguinte: Deus deu a vitória, o povo de Deus tem que levantar a sua voz e agradecer a Ele, louvar a Ele, exaltar a Ele, porque Ele merece a honra, a glória e o louvor. E tudo quanto nós clamamos a Deus que Ele faz, é necessário, meu irmão, dê momentos de adoração a Deus, dê cultos de graça a Deus, faça alguma coisa para engrandecer a Deus, não seja ingrato. Uma das maiores misérias que eu tenho dito no longo da minha vida, que existe na face da terra, chama-se a ingratidão. A ingratidão é a pior miséria que existe na face da terra. E principalmente alguém que com choro, que com lágrima, que com gemido, busca a Deus, pede a Deus, e Deus responde. E aí não há gratidão, porque, irmãos, na hora do sofrimento a pessoa recorre mesmo. Na hora do sofrimento, a pessoa corre até Deus, como o povo aqui de Israel fez. Recorre a Deus, vai atrás de Deus, clama a Deus, busca a Deus, chora, vem na madrugada, vem nas orações. Mas depois que Deus abençoa, irmãos, lembre-se da gratidão, do louvor e da adoração ao nosso Deus. No terceiro parágrafo, a triste notícia, o esquecimento e a ingratidão de Israel. O povo de Deus demonstrou ingratidão ao esquecer-se, ao esquecer de quem o ajudou. Este é o problema, irmãos. As pessoas, às vezes, na hora de estar na bonança, no gozo, na alegria, na felicidade, na saúde, com a bênção recebida, com o trabalho, com o carro novo, com o trabalho novo, com a empresa nova, com a igreja que tanto queria congregar. Eu sonhava tanto com a igreja dessa, mas depois acaba esquecendo, irmão, do tempo que sofria. Como o irmão contou aqui outro dia, eu nem sei aonde ele está. Irmãos, eu estava por aí comendo comida podre. Estava comendo comida podre. E eu achei o lugar da minha bênção. Irmão, como é que tem pessoas que se esquecem tão cedo que estava comendo coisa podre? Compreendeu, meus irmãos? Há uma facilidade muito grande, queridos, de nós esquecermos do sofrimento, de nós esquecermos da angústia que passamos, e que Deus nos livrou dela. Às vezes você nem lembra mais do carro velho que você andava, precisava de empurrar. Às vezes você nem lembra mais o desejo que você tinha de casar,
Deus te abriu a porta, você casou, está casado, está casada. Está abençoado, abençoada para todo sempre, amém. Aleluia. Irmãos, é para levantar e dar glória, é para exaltar o nome do Senhor. Deus tirou você de lá da podridão, aleluia. Não esqueça dos benefícios do Senhor, aleluia. Não esqueça dos benefícios que Deus lhe tem feito. Lembra de dia e de noite, agradeça a Deus. Pastor, mas eu estou passando agora por um momento ruim, um momento difícil. Passe pelo momento difícil, ruim hoje, mas não esquece das bênçãos que Deus lhe fez, aleluia, anteriormente. Não esqueça nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Porque uma coisa, queridos, é muito importante para nós. Muito importante para nós. E eu tenho esse segredo comigo que eu vou ensinar para você nessa escola bíblica com fogo. Aqui é a escola bíblica com fogo, tá? Vou ensinar um segredo para vocês. Você quer crescer, 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 crescer e não parar de crescer? Porque existe um segredo. Tem pessoas que você não vê ele parando de crescer. Está só crescendo, 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 crescendo. Há outros que crescem, depois cai. Depois vai crescer de novo, depois cai. Depois luta, bate, vai de novo, depois torna a cair. Por quê? Porque esquece, irmãos, de quem é que faz, quem é que opera, quem é que ajuda, quem é que faz proezas, quem é que faz maravilha, quem foi que fez, quem foi que deu, quem foi que abriu a porta, quem foi que fez isso. Então, o que acontece? Essas coisas fazem com que nós venhamos a diminuir. Mas quando você tem sempre um coração agradecido a Deus em oração, em busca, irmãos, você prepare para cada vez mais. Você pode até estar passando por uma luta agora, uma dificuldade agora. Aleluia. Não importa, eu estou passando por essa dificuldade agora, mas eu tive outras vitórias lá atrás. Eu vou lutar para Deus me abençoar agora, eu vou continuar orando, mas eu não vou esquecer do que Deus fez lá atrás para mim, não. Eu vou continuar agradecendo. Quando o diabo vier e disser assim: ah, você está passando por isso e por aquilo, né? Aí você diz: sim, eu estou passando por isso e por aquilo agora, mas Deus já fez coisa grande lá atrás para mim. Deus já resolveu problemas. Deus já me tirou do lago de lodo. Deus já fez coisas terríveis para me abençoar. Aleluia. Não esqueça, porque aí você só vai vencendo, 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 só vai vencendo. Você só vai passando as lutas e vai só vencendo, só chegando. Aleluia. Porque, meu irmão, aqui na terra é assim mesmo. Você vence uma luta, vem outra, você vence outra, vem outra. Aleluia. Aqui é a igreja que nós pregamos a verdade, falamos a verdade, anunciamos a verdade e te conscientizamos da verdade. Você não vai parar de ter luta, não vai parar de ter dificuldade, mas uma coisa é certa: quando você sabe, aleluia, que você passa pela luta, Deus te abençoa. Deus opera maravilha, Deus faz milagre, Deus opera o impossível. Você agradece, você sabe quem foi que fez, quem vai fazer, quem vai operar. Você passa por uma, passa por duas, passa por três, passa por quatro, vem 5, vem 10, e sempre você será mais do que vencedor. Aleluia. Você será sempre mais do que vencedor. Agora, não caia no descaso como o povo de Deus lá no Egito. Vocês viram o que aconteceram com eles? Eu ministrei uma mensagem que está aí na internet.
E o tema da mensagem é este: eu prefiro ser chicoteado por Deus no deserto do que ser acariciado por Satanás no jardim. Preguei lá na DEF Benavente. Então escute, porque no deserto, o povo de Deus passou pelo deserto, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com aquele povo? Vocês sabem? No momento de gratidão, de louvor, de adoração, Deus abençoa, Deus vai fortalecendo, mas eles vão andando no deserto, irmãos, mas lá na frente vem ingratidão. Lá na frente não vem o reconhecimento, como as pessoas esquecem tão rápido. Segundo ponto, a oração e os profetas. Leiam para mim, por favor, parágrafo 1, a oração como fator decisivo do ministério profético, por favor. Muito bem. Nesse tópico 2, nesse primeiro parágrafo do tópico 2, a oração como fator decisivo do ministério profético. Irmãos, nós podemos observar que a oração foi o fator decisivo para todos os profetas. E nós bem sabemos que os profetas de Deus, nos momentos que eles precisavam de algo forte, algo para dar para o seu povo, algo para a nação, algo para o rei, ele sempre recorria a Deus em oração. Então a oração, ela tem que estar abrangente em toda a nossa vida. Lembrando que a oração de gratidão, ela tem que ser de forma contínua. Se eu oro para Deus abençoar, livrar, guardar, curar, abençoar, prosperar, é preciso que esteja na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu dia a dia, também a oração da gratidão. Mesmo que venham algumas adversidades que nós tenhamos que passar, é necessário manter a oração da gratidão e tirar do nosso currículo a murmuração, porque a murmuração faz com que nós perdamos as bênçãos de Deus. Nesse fator do ministério profético, nós vemos que os profetas, eles sempre recorriam a Deus em oração. Um profeta, irmãos, que não ora, é chamado de quê? Profeta de meia tigela, é isso mesmo. Uma das coisas que nós mais vemos, pastor Celso, nos dias de hoje, é profeta que não ora. Eu tenho uma palavra profética para você, mas não é homem de oração, não é mulher de oração. O que mais nós vemos nos dias de hoje são profetas que não têm vida com Deus. E este é o maior problema do nosso século, irmãos. E nós temos que voltar ao Antigo Testamento e aprender com os profetas do Antigo Testamento. Vamos para o profeta Elias. Profeta Elias, como todos nós bem sabemos, conhecemos,
viveu em tempos conturbados em Israel. Como sabemos, Israel foi dividido em 10 tribos, chamado Reino do Norte, que classificamos como Israel, bem como as 2 tribos, que nós chamamos as tribos do sul, né? As tribos que também ficaram em Jerusalém, e essas 2 tribos tinham seus profetas e os seus reis. As 10 tribos, do Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, 10 reis. Ou seja, 10 tribos, os seus reis também com os seus profetas. E ali Elias estava em um momento conturbado, porque durante o reinado do Reino do Norte, não houve nenhum rei que se curvasse diante de Deus e que fizesse a vontade de Deus. Há tanto que Deus consumiu aquelas 10 tribos do mapa, porque eram homens obstinados que não buscavam a Deus. E Elias estava ali vivendo essa conturbação, naquele momento que Jezabel é quem reinava, era ela que estava comandando Israel, não o seu esposo, o rei Acabe, que deveria ser o homem que foi criado na tribo israelense, israelita, e proclamar o Deus de Israel. Pelo contrário, deixou a mulher dominar. E isso é um problema quando nós vemos alguém dominando para o mal. Vou repetir porque tem pessoas que precisam de ouvir isso aqui, tanto pela internet como aqui na nave da igreja. Cuidado com alguém que domina para o lado do mal. Não aceite ser dominado para o lado do mal. Acabe aceitou ser dominado para o lado do mal. E Elias era o profeta da época, aonde Jezabel colocou os seus profetas, chamados profetas de Baal, profetas de Azera, para seus profetas do seu reinado. E Elias, nesse tempo conturbador, como nós sabemos, ele enfrentou os 850 profetas de Baal e de Azera, enfrentou a Jezabel, enfrentou Acabe, e os convidou para um desafio. Foi lido há pouco aqui, na nossa leitura em classe. Irmãos, como nós estamos precisando de homens que saem para desafio, que acredita em Deus, que confia em Deus e que está com a sua vida abalizada na oração e sabe que vai clamar e Deus vai fazer. Aleluia! E a Bíblia disse que Elias faz essa convocação, irmãos. Por que Elias está tão confiante? Porque Elias tem elo, Elias tem comunhão, Elias tem intimidade com Deus na oração. Não tem como você ter elo, comunhão, intimidade com Deus, a não ser pela oração. Você ora, você tem comunhão com Deus na oração, você tem intimidade com Deus, você pode chamar Acabe para o desafio, chame Jezabel também, e pode mandar vir os 850 profetas de Baal e de Azera também, aleluia, porque Deus vai honrar você. Quem tem, aleluia, quem
tem joelho no chão, quem tem, aleluia, elo, comunhão com Deus, meu irmão, você pode ficar tranquilo que Deus vai honrar você, aleluia. E o profeta Elias é este profeta que usava, aleluia, esse fator decisivo no seu ministério, que era a oração. Ele tinha comunhão com Deus, aleluia. A oração estava presente. Aí sabe o que ele faz? Não é brincadeira, irmãos. Fazer coletivamente é mais fácil, mas fazer sozinho, enfrentar sozinho, tem que ter muita confiança. Aleluia. E o que Elias faz? Elias vai fazer um clamor para Deus. E o clamor de Elias, irmãos, é para Deus mandar fogo. Agora escute bem. Israel estava passando uma escassez de água, porque o próprio Elias tinha profetizado que não ia chover. Israel precisava de quê? De fogo ou de água? De água. Mas ele faz um desafio e diz assim: olha, o Deus que manda fogo, aleluia, esse é o Deus. Então vamos convidar os profetas de Baal para ver se o Deus dele manda fogo, porque o meu é capaz de mandar se eu clamar. Aleluia. E eu vejo, quem sabe, Elias em si diz assim: pode ficar tranquilo que depois do fogo Deus vai mandar água também. Então, um desafio grande, poderoso. Somente alguém, irmãos, que tem comunhão com Deus. Quando você for convidado para um desafio, meu irmão, se você está em oração, se você clama a Deus, se você é uma mulher de oração, um homem de oração, irmão, pode partir para cima do desafio. Aleluia. Por isso, meu querido cooperador Gabriel, que no ano de 2010 nós levantamos aqui um grande desafio. O grande desafio foi esse, aleluia, chamar o povo para Jesus salvar milhares e milhões de almas. Um grande desafio. Meu Deus, como era difícil naquela época. As pessoas não recebiam nenhum panfleto. Você entregava um panfleto, ele amassava na sua cara e jogava no chão. Mas foi lançado o desafio. Nós vamos continuar orando para Jesus salvar milhares e milhões de almas. A oração foi levantada. E o anúncio era esse, lá na rua sem saída, aonde o carro entrava tinha que voltar de ré, porque não tinha mais saída. O anúncio é este: a igreja vai chegar na Espanha, a igreja vai chegar na França, a igreja vai chegar em Luxemburgo, a igreja vai chegar na Bélgica, a igreja vai chegar na Europa. Desafio grande. Aleluia. Para quem olha agora não parece desafio nenhum, mas quando estávamos na rua sem saída, aleluia, era desafio grande. Mas alguns olharam e disseram assim: pastor, eu creio nesse negócio. A igreja não é fogo para Castanheira, a igreja não é fogo para Vila Franca de Xira, a igreja não é fogo para Lisboa, a igreja foi chamada fogo para a Europa. Não é fogo só para Portugal, é fogo para toda a Europa. Desafio. 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 E agora, evangelista, meu nobre Edivaldo Oliveira, a DEF já está dando passos, sabe como? Largo, sabe para onde? Para a Alemanha. 52, aleluia. A igreja já está, a DEF está dando passos já largo, assim, ó, longo.
Aleluia, para a Alemanha. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. É muitos desafios, mas quem ora coloca o joelho no chão. Aleluia. Alguém olha para você e diz: não vai conseguir, não vai chegar, não vai a lugar nenhum, mas não sabe que você tem comunhão, que você tem intimidade, que você tem elo com Deus, que você está orando. E quem está orando pode fazer desafio, pode enfrentar o inimigo, pode enfrentar, aleluia, os profetas de Baal, de Azera, pode enfrentar o rei Acabe, pode enfrentar Jezabel. Deus vai dar vitória ao seu povo. Desafio, meu querido diácono Roger Santos, e o pastor Theo Daniel, desafio. O homem e a mulher de Deus que tem comunhão com Deus, irmãos. Então a oração era o fator decisivo na vida dos profetas. É profeta, profetiza. Eu quero que você levanta a barra da calça e deixa eu olhar o teu joelho, para me ver se o seu joelho, aleluia, tem a marca da oração. Tem comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã? Faça desafios. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não mexa com o homem, aleluia, que tem joelho no chão. Não mexa com o homem, com a mulher que tem elo e comunhão com Deus. Jezabel pode atacar, Jezabel pode mandar matar, mas Deus vai te esconder nas suas asas. Aleluia. Deus vai te esconder nas asas dele. Então nós vemos este grande desafio na vida do profeta Elias. No terceiro parágrafo, nós vamos ver o grande desafio também na vida do profeta Eliseu. São dois homens muito conhecidos no Velho Testamento, na Antiga Aliança: Elias e Eliseu. Profetas em tempos conturbados, reis maus, reino do norte. Aleluia. Eles estavam ali. A Bíblia diz que Eliseu, nós conhecemos, era um homem também que tinha comunhão com Deus. E houve um pequeno probleminha para ele resolver. Qual foi o problema? Vou citar um deles, para você recordar. A Bíblia disse que ele tinha profetizado na vida da sunamita que ela teria um filho. 9 meses. A criança estava nos braços. Agora escute, passou-se o tempo, o garoto morreu, e a sunamita foi atrás dele. Então ele usou um artifíciozinho e disse assim: pegou o seu bordão e deu para o seu ajudante. Escorre lá, meu filho. Vai lá colocar esse bordão nessa criança, ver se essa criança levanta. Mas a mulher, irmãos, ela disse assim: olha, é o seguinte, eu não te pedi filho,
E eu quero é que você vai lá. Não quero que o ajudante vá, não. Foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que, através da sua boca, que veio o filho. Então, irmãos, isso é emparedar o homem de Deus. Aleluia. Irmãos, não empareda quem tem comunhão com Deus. Não empareda quem tem elo, comunhão com Deus. Na aula anterior eu disse aqui sobre o gatinho e sobre o leão. Que o homem e a mulher de Deus, irmãos, quando é acuado pelos problemas e pelas dificuldades, homem que tem garra, homem que tem elo, que tem comunhão com Deus, nesse momento vira leão. Homens e mulheres que tem momentos com Deus, que confia em Deus e que está sempre aliado com Deus. Quando vem problemas, dificuldades, vira leão. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei com quem eu tenho falado todo dia. Eu sei muito bem em quem eu confio. Eu sei muito bem, aleluia, com quem eu tenho diálogo diariamente. Então o homem, a mulher de Deus, ele não é afligido, ele não é acuado com os problemas da vida, porque ele sabe em quem ele tem crido. Você não reda o teu pé e não dê um passo atrás. A dificuldade vem, a situação vem, bate na tua porta, parece algo impossível, algo que você não tem condição para resolver, mas você é uma mulher, é um homem de oração. Não esqueças dos momentos em que você tem tirado com Deus, não esqueças das madrugadas, aleluia, que você buscou a Deus. Não esqueça da tua comunhão que você tem com Deus, não esqueça da tua intimidade que você tem com Deus, não esqueça daquelas palavras que você já falou com Deus. O problema bateu na tua porta, a dificuldade bateu, em frente, em frente, em frente. Aleluia. Elias, agora Eliseu está aí com problema. Aleluia. Mas homem de oração é homem de oração, irmão. Vocês bem sabem, eu já ministrei aqui para os obreiros nos tempos passados, que o companheiro de Eliseu não era imitador de Eliseu, era só ajudante. Porque na verdade Eliseu era ajudante de quem? De Elias. Mas Eliseu olhava para Elias e fazia como Elias fazia. Elias era de oração, ele era de oração. Elias era um homem que tinha comunhão, ele tinha comunhão com Deus. Elias andava com Deus, Eliseu também andava com Deus. Aí um dia, Elias disse: olha, eu vou partir e você vai ficar no meu lugar. Pede o que você quer o que você quiser. Aí Eliseu disse: eu posso pedir? Pode. Então é o seguinte, eu quero a porção, a sua porção dobrada. A sua não serve para mim, eu quero o dobro. Aleluia. Eu quero mais. Aleluia. Eu quero essa comunhão maior, eu quero essa intimidade maior, eu quero essa porção maior, eu quero o enchimento do Espírito Santo maior, eu quero fazer mais milagres, eu quero fazer mais maravilhas, eu quero fazer coisas extraordinárias também na terra, assim como você fez. Eu quero também, aleluia, honrar o nome de Deus na terra. Você vai passar, agora eu vou ficar, mas eu quero honrar o Deus que você serve, o Deus, aleluia, que nós servimos, o Deus de Israel, o Deus que fala conosco, o Deus que fala com a igreja, o Deus que fala com o seu povo, o Deus que fala a cada dia. Eu quero ser também como você, mas eu quero uma porção dobrada, eu quero
quero atingir, aleluia, um alvo maior. Agora o Geazi não. Geazi era diferente. Olhe para cá. Sabe quem era Geazi? Geazi não era de oração, irmão. Sabe o que Geazi tinha? Olho grande. Já leu a Bíblia? Estamos falando sobre a oração no Antigo Testamento pela vida dos profetas. Elias, profeta, homem de Deus, comunhão, homem de oração. Eliseu, homem de Deus, comunhão, oração. Desafio, estava pronto. O bordão na mão de Eliseu é uma coisa, na mão de Geazi é outra. Na mão de Geazi, o menino nem mexe. Aleluia. Agora vem para cá que eu quero falar aqui baixinho no seu ouvido. E vou falar baixinho. A pessoa que está do seu lado não ouvir. Só você. Posso falar? Está com o ouvido atento? Falar baixinho só para você ouvir. A pessoa que está do seu lado não perceber que eu falei com você. Não seja crente como o Geazi, não. Pastor, que tipo de crente é Geazi? É o tipo de crente que ama com o homem de Deus e não aprende. Não tem o pastor Abraham Robson Ferreira? Sim, conheço. É o meu pastor. Ah, é? Uhum. Não tem Eliseu, o homem de Deus, profeta de Israel? Sim, tem. Eu ando com ele de dia e de noite. Durmo até na mesma casa com ele. O que adianta, irmãos, andar com um homem de Deus? Você está ouvindo? Pergunta a pessoa que está falando: você ouviu o que o pastor falou só com você? Não falou comigo, não. Então, o profeta Eliseu vai também para esse grande desafio. E o que acontece, meus irmãos? O que acontece é que a criança volta a viver. Tem pessoas, irmãos, que só observam os milagres e as bênçãos de Deus como Geazi. Só tem um olho grande. Mas está crescendo. Você viu o carro dela? Você viu que ela ganhou? Você viu? Geazi não ora, irmão. Está com o olho regalado. Só observando, fecha o olho, Geazi, e vai orar também. Aleluia! Porque enquanto você está com os olhos fechados, você vê o céu aberto perante ti. E enquanto você está com os olhos abertos, o céu está fechado. Mas você quer ver o céu aberto? Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Porque Deus vai abrir o céu, vai abrir as portas, vai quebrar os cadeados e vai abençoar a tua igreja.
É dessa forma, meu nobre, meu querido diácono. É dessa forma que o Senhor faz, meu querido diácono Patrick. Deus honra os seus filhos, os seus servos. Estão dispostos. Não basta você andar com a pessoa que ora. Não basta você ter conhecimento com alguém que tem comunhão com Deus. É preciso que você tenha também comunhão com Deus. É preciso que você ore também. É preciso que você busque também. Para quando alguém disser assim para você: eu não posso ir não, mas eu vou mandar alguém ir em meu lugar. E do outro lado o diabo tremer na base e dizer: ele não veio, mas está mandando um mais forte, mais poderoso. Aleluia, que está a todo vapor. Aleluias. Deus, Ele quer operar no meio do seu povo. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Vamos para os livros poéticos. Saímos do Pentateuco, os livros da lei. Saímos dos profetas. Vamos para os livros poéticos e a oração. Primeiro ponto, ou primeiro parágrafo, nós vemos ali o livro de Jó. Não parece que o livro de Jó é um livro poético, mas o livro de Jó é um livro poético. E nós observamos aqui, nesse livro poético, a comunhão de um homem com Deus. Ao ler esse livro poético, de uma forma total e absoluta, você vai observar o quanto Jó era um homem de extremíssima comunhão e intimidade com Deus. Este é o livro que mostra claramente o valor da adoração e da oração. Mesmo em meio às adversidades sofridas, Jó manteve-se fiel ao Senhor. Queridos, aqui que há um ponto crucial dentro dos nossos momentos que nós chamamos de adoração, podemos chamar de poesia da nossa vida, é nós sabermos que mesmo dentro da adversidade, das dificuldades, das situações ruins que nos acontecem, nós mantemos o elo. É uma das coisas que eu sempre falo e que eu observo mais nas pessoas. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de um homem e de uma mulher. Já disse aqui algumas outras vezes e vou repetir, estarei repetindo quantas vezes for necessário. Uma das principais características de um homem e de uma mulher chama-se resistência, firmeza. Porque, na verdade, eu não te conheço, não é na hora que você está bem. Conhecer mesmo a pessoa é na hora que vai tudo mal. Na hora da adversidade. Vê como que é o seu elo. Ontem, alguém me contou, dizendo que o seu pai, nosso diácono Adilson, que o seu pai estava nas últimas para morrer doente em cima da cama.
E as pessoas iam visitá-lo. Diz que as pessoas iam com temor para levar uma palavra de conforto ao doente, ao que estava nas últimas, na cama para partir a qualquer momento. Ele disse que as pessoas iam para consolar e saíam consolados. As pessoas entravam de cabeça baixa, saíam de cabeça erguida. Porque o velhinho em cima da cama, olha, mantinha o seu elo, a sua firmeza com Deus. Aconteça o que lhe acontecer, meu irmão, mantenha firme em Deus. Não muda da hora, da noite para o dia, não. Quero pisar no pé do obreiro, que está machucado, o pé dele machucado, para ver o que ele vai fazer. Se ele vai espirrar, se ele vai correr, se ele vai murmurar. Na hora da dor, na hora do confronto, aí é que a gente sabe quem a gente é. Foi isso que Deus fez com Jó. Sabe o que Deus fez? Deus pegou e pisou no pé de Jó. Falou, vou ver o que ele vai fazer. Você sabe o que Jó disse o livro de Jó? Eu já li por mais de 20 vezes só o livro de Jó. De forma minuciosa, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, analisando a vida de Jó. E li em várias versões, e na linguagem de hoje, eu achei interessante, com o pastor Wanderson, viu? Meu querido presbítero Romeu. Eu achei interessante que Jó diz assim: Deus pegou no colarinho da minha camisa com tanta força, que amarrotou o colarinho da minha camisa. Jó não atribuiu ao diabo, não atribuiu a ninguém, irmãos. Ele disse, eu estou nessa situação é porque Deus está permitindo. Porque se Deus não tivesse permitindo, nada disso estava me acontecendo. Quem está esmagando o meu pé é Deus. Ele que está permitindo isso. Jó sabia, estava consciente que Deus estava no controle de todas as coisas. Jó tinha certeza, disse, olha, se eu adorei ele em tanta bonança, em tanta riqueza, em tanta fartura, por que agora eu vou deixar de adorar? Porque nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei, bendito seja o nome dele, ele merece honra, glória e louvor, ele me deu, ele tirou, aleluia, se ele quiser me dar de novo, ele me dá, se ele quiser tirar, ele tira, ele me deu a vida, ele pode tirar a vida, ele me deu o corpo, ele pode fazer do meu corpo o que ele quiser, ele é Deus, a honra é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, a exaltação é para ele, eu não estou nem aí, eu quero dar glória a Deus, eu não vou murmurar. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que uma das coisas mais complicadas para nós fazermos, ao lermos o livro de Jó, nós vamos observar que Jó tinha uns amigos que depois se tornou inimigos. Vocês lembram? Lendo minuciosamente, você vai ver que os amigos de Jó virou inimigo de Jó. Enquanto Jó era rico, enquanto Jó era sadio, enquanto Jó tinha tudo, eles só tinham palavras bonitas, estavam ali. Mas agora não, você tem pecado, você está errado, você está nessa situação, você amaldiçoa. São acusadores. Mas Jó teve o que eu chamo de uma das maiores características na vida de um ser humano: resistência, persistência. Alguém disse, se eu fosse você, eu amaldiçoava esse Deus seu e morria. Ele ali, ó. Agora Jó, no capítulo de número 42, está até aí na tela. Jó 42, versículo 8. Lá em cima, 42 e 8.
Jó vai fazer uma coisa, irmãos, que praticamente isso está um pouco esquivado da nossa geração de hoje. Sabe o que Jó vai fazer? Aqueles que acusaram Jó, aqueles que acabaram com Jó. Uma coisa, você está doente, está arrebentado, está quebrado, não recebe uma palavra de conforto, não recebe uma confiança de ninguém, nem dos seus amigos, só te destruindo, você está arrebentado na cinza. Jó estava na cinza, perdeu tudo, acabou tudo, agora estava enfermo. Precisa de alguém para pegar no colo, precisa de alguém para ajudar a coçar as feridas, precisa de alguém para ajudá-lo. Mas olha para você ver o que é a oração. No capítulo 42, alguém que tem comunhão com Deus, a Bíblia diz que Jó começou a orar. Sabe por quem? Para quem? Orar pelos que falaram mal dele. Orar por aqueles que se diziam amigo dele, que não era amigo, que no tempo da dificuldade de Jó, foram jogar pedra em Jó. O que o Jó vai fazer? Orar por eles. Agora escute só, como uma pessoa que está num monte de cinza, coçando com caco, porque não tem mais unha, se coçando em cima da cinza, as feridas estão comendo o seu corpo, feridas abertas. Jó disse que o seu mau cheiro alcançava as pessoas de longe. Jó disse que o seu hálito, ele não podia abrir a boca porque as pessoas que estavam longe sentiam o seu mau hálito. As suas feridas abertas, ali, Jó estava podre. Mas mesmo na situação que Jó estava, na cinza, ele levanta a mão e diz: Senhor, tenha misericórdia daqueles que falaram mal de mim. Tenha compaixão deles, Senhor. Alcança eles com a tua misericórdia. Eles estão pior do que eu, Senhor. Eu estou aqui na cinza, todo ferido, todo machucado, todo arrebentado, perdi tudo. Aleluia, mas eu não perdi ainda a comunhão contigo, o elo contigo. Eu ainda não perdi, Senhor. O que eu tenho de melhor contigo é o meu elo, a minha comunhão, a minha intimidade contigo. Eu mantenho, Senhor, esse relacionamento contigo. Ó Senhor, eu quero pedir ao Senhor a tua misericórdia sobre a vida dele. Observaram, irmãos, a diferença? Quem tem comunhão com Deus? Agora escute. Vai pegando aí, pregadores, porque tem um ano todo para pregar sobre intercessão. Uma pinceladinha para tudo, para vocês pegarem aí. Depois vocês fazem abrange. Aí o que acontece? Deus desce, vai lá para os amigos de Jó e diz assim: tudo que vocês falaram do meu servo Jó, não é verdade. Ele está neste momento intercedendo por vocês. Por isso que eu não vou acabar com vocês, porque ele está intercedendo, pedindo misericórdia por vocês. E a Bíblia diz que naquele momento Deus virou o cativeiro de Jó. A intercessão nos livros poéticos, salmos. Os salmos expressam o relacionamento de Deus, de Israel com Deus. Neles observamos a relação do homem com o seu Criador. Suas alegrias, tristezas, louvores, lamentações, súplicas e adorações são expressas por meio das mais diversas formas. Irmãos, o livro de Salmos, que chamamos de cânticos, e verdadeiramente o livro de Salmos são cânticos dos salmistas. Nós podemos observar que nos Salmos, lá nós iremos encontrar muitas orações. A maioria dos salmos são orações em forma de canções.
E os salmistas expressavam a sua devoção a Deus, a sua oração, a sua intercessão, através da adoração. Agora, meus irmãos, vocês já pararam para observar os hinos de hoje? Já pararam para pensar nos hinos de hoje? As adorações de hoje? Não tem oração. Ainda tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. O negócio está morto, acabado, está dizendo que tem vida. Vocês viram as canções de hoje? Faz um sucesso momentâneo e depois some, desaparece. Por isso que os hinos da harpa cristã, irmãos, já está aí caminhando para 100 anos. Aleluia. E ainda mantém, aí tem vida mesmo. Por isso que não pode apagar, deixar apagar. Tem graça, tem unção até hoje. Canções, as canções dos salmos, a maior parte eram canções, eram orações em forma de canções, a maioria dos salmos. Agora, o parágrafo 3, nossa escola bíblica a nossa escola bíblica é com fogo, por isso que é diferente, tá bem? Nós vimos aqui a experiência, o Salmo de número 73, de Asaf. É praticamente possível não se identificar em algum momento de nossa vida com os sentimentos expressados por Asaf no Salmo de número 73. Queridos, é importante nós entendermos uma coisa aqui, que muitas das vezes nós somos pegos de surpresa por nós mesmos. E é uma coisa que nós não devemos cair. Nessa dificuldade quando formos orar. O Salmo 73, nós iremos ver que Asaf, esse levita, esse cantor, esse adorador, ele vai fazer a sua lamentação baseado na vida dos outros. Este é um problema grande. É você olhar para as pessoas e começar a invejar e a falar com Deus de forma invejosa. E aqui é o cântico de Asaf, que está escrito aí para todos nós vermos. Depois ele corrige ali, mas você vai observar que ele vai olhar para o sucesso do ímpio. Olhe para cá, para não perder, e vamos concluir. Estamos falando sobre a oração nos livros poéticos. Ele vai olhar para o ímpio e vai dizer: ah, Senhor, porque aquele comprou um carro novo, olha, ele é ímpio. Ele está prosperando e eu não prospero. Olha, Deus, como que Ciclano, Beltrano é um ímpio. Está fazendo sucesso, mas eu não faço. E é um mal que muitas pessoas às vezes têm caído. Que está orando, falando com Deus de forma errada. Olhando, invejando os outros. E quando eu digo assim ainda, principalmente os ímpios.
foi aqui a intercessão de Asaf, olhando para o ímpio, vendo o ímpio prosperar e questionando Deus. Percebeu, meus irmãos? Como que um crente vai questionar Deus? Porque fulano tem e eu não tenho. Ó Deus, olha para mim, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista, Senhor. Olha lá, fulano de tal é ímpio. Ele nunca nem conhece o Senhor. Irmãos, a nossa oração tem que ser uma oração de conhecimento que nós temos do real Senhor que nós servimos. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele dá, Ele tira. Deus é quem dá vida e quem tira a vida. Tudo está na mão de Deus. Ele dá para quem Ele quiser. Ele pega as fortunas, os milhões ou os milhares. Ele dá para quem Ele quiser. Ele é Deus. Ele pode dar para o ímpio. Ele dá para Nabucodonosor. Ele fez Nabucodonosor o rei mais rico, o soberano sobre toda a terra. O Nabucodonosor era o rei que tinha tudo e governava sobre os outros reis, mas ele não abriu a sua boca para dar glória a Deus. Deus fez ele aquele rei que ele era. Foi Deus. Não adiantava Israel olhar e dizer assim: ah, Senhor, como que o Senhor nos entrega na mão de Nabucodonosor? Ah, Senhor, como o Senhor nos entrega na mão do ímpio? Então Deus, irmãos, nós precisamos conscientizar. Cuidado com a oração, essa oração de Asaf. A oração que você, em vez de olhar para Deus, está olhando é para os outros. Saiba que tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Acabou. Você vai ter aquilo que Deus quer que você tenha. Coloca no seu coração em obedecer a Deus, em dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco na posição de servo. Que o Senhor me ajude, tenha misericórdia de mim. Eu quero que o Senhor confie em mim, Senhor. Eu me dá um voto de credibilidade. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Ó Senhor, agora se o Senhor vê que eu vou dar um passo fora, não me dê não, Senhor. Eu não quero não. Se for para mim sair da tua presença, se for, Senhor, para que eu não te sirva mais, não me deixa na prova. Quem é que faz essa oração, irmão? Esta é a oração chamada oração segundo a vontade de Deus. Deus é que sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Quanto mais nós humilhamos diante da potente mão de Deus, irmãos, mais Deus confia em nós. Mais Deus vai fazendo. Então, se alguém faz essa oração, ou se alguém fica reparando ou olhando para a conquista dos outros, olhe para o sol e veja como ele é lindo. Foi Deus é quem fez e colocou ele lá naquele lugar. Olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe para o mar e disse: foi Deus, o meu Deus é que fez. Deus é que colocou tudo isso aí. Ele é poderoso. É o meu Deus. Ele dá para quem Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Deus, Ele vai, aleluia, lhe confiar também no momento em que você estiver com a condição preparado, para que não aconteça como aconteceu com Nabucodonosor. O que Deus fez? Nabucodonosor se orgulhou tanto. Eu ministrei a mensagem aqui, está aí na internet. O tema é Nabucodonosor. Ele se exaltou tanto, se glorificou tanto. Ele disse: quem fez tudo isso? Eu é quem sou bom. Eu sou o rei dos reis. Eu e mais ninguém. Aí Deus disse: ah, é? Então tudo bem, peraí. Vê se foi você mesmo. Você vai descer
do trono, desce as escadas e vai lá para baixo comer capim, junto com os animais. Compreendeu, meus irmãos? Deus é Deus. E Deus fala através, aleluia, dos livros poéticos. E tem tanta coisa para falar aí. Eu quero concluir trazendo 2 destaques para vocês nesta noite. Fique de pé, que eu vou concluir com 2 destaques. O primeiro destaque é para a oração do nosso patriarca, pai na fé, chamado Abraão. Eu quero destacar aqui a oração de Abraão, um dos nossos patriarcas, e também chamado de pai na fé. Abraão, irmãos, ele fez uma intercessão. Qual foi a intercessão de Abraão? Nós encerrarmos aqui a intercessão do Antigo Testamento, a oração no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus sentenciou Sodoma e Gomorra. Sentenciou, sabe o que é sentenciar? Chegou o dia do juízo final para Sodoma e para Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão intercedeu por Sodoma e por Gomorra. Mas a intercessão dele, irmão, foi intensiva. A intercessão de Abraão foi uma intercessão, uma busca de luta com Deus. Por quem? Por 2 cidades, mas cidades ruins, cidades que viraram as costas para Deus, cidades que verdadeiramente estava abominando a Deus. Cidades que nem queriam saber de Deus. Agora escute. E Abraão está intercedendo por ela. O que nós podemos aprender aqui, queridos? Nós precisamos interceder, orar como Abraão. Interceder por quem a gente sabe que não merece. Interceder por alguém que a gente sabe que já está sentenciado. Interceder e clamar, aleluia, por um povo que a gente sabe que está caminhando para o inferno. Interceder por alguém que a gente sabe que está fazendo errado, mas só que nós temos um amor tão grande no nosso coração por essas pessoas, que nós temos que interceder por elas, clamar por elas, pedir misericórdia a Deus por elas. Aleluias. Muitas vezes, queridos, nós oramos nos nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, os nossos próprios desejos, interesses próprios. Esquecemos de interceder pelo povo. Por isso que nós, presbítero Ícaro Souza, temos esse clamor de orar pelas nações, de orar pelo povo dessa nação, de orar pelos os ministros dessa nação, os governantes dessa nação, orar também pelos demais países deste continente. Nós oramos, porque intercedemos, porque clamamos. Um povo tem que clamar, irmãos, por alguém que está morrendo. E Deus vai procurar para ver se há como. Deus vai atender a oração. A Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Abraão. Foi procurar de acordo com o pedido dele, mas não encontrou. Abraão disse: Senhor, se lá tiver 50 pessoas, o Senhor não destrói. Aí Deus disse: olha, se lá tiver 50, eu atendo sua oração, eu não vou destruir. Senhor, mas olha, se lá tiver 45. Não, se tiver 45, Abraão, também não vou destruir. Aí Abraão foi descendo, mas só brincadeira com Deus, Senhor. Deus disse: se lá tiver 20. Aí Deus, ó, se lá tiver 20, também não vou destruir. E vai ele falando com Deus. E ele vai baixando. E vocês conhecem a história. Mas ele intercedeu até o fim. Ele procurou com Deus
alcançou o seu êxito. Qual foi o êxito que ele encontrou? O êxito que ele encontrou é que não tinha 5 pessoas dentro daquela cidade que servia a Deus. Deus disse: se tiver 5, eu não vou destruir. Não tinha 5. Mas a Bíblia diz que tinha 4. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Só tinha 4. Que servia, mas não servia direito. Aí o que Deus fez? Deus atendeu o pastor Jeremias. Falou assim: eu vou arrancar os 4 por amor da oração do meu servo. Arrancou os 4. Deus deu a oportunidade para os 4. Compreenderam? A intercessão do patriarca. Devemos aprender uma coisa, alguma coisa Deus vai fazer. Segundo destaque, para uma outra oração poderosa, a oração de Moisés. A Bíblia diz que Deus ficou tão irado que veio trazer o juízo antes da hora, antes do momento, com o povo de Israel. O pecado foi tão terrível que Deus disse: eu vou exterminar esse povo. Porque se tem uma coisa abominável aos olhos do Senhor, irmãos, é alguém se curvar diante de outro Deus. De alguém se curvar diante de uma imagem. É uma coisa abominável a Deus. Deus não suporta isso. Agora imagine o seu próprio povo, seus próprios filhos fazer isso. Construíram um bezerro de ouro. Saíram dizendo: quem tem brinco aí, irmãos? Eu disse: eu tenho um, então dá aqui, seu brinco serve. Quem tem mais brinco? Dá aqui, vai pegando os brincos, pegando cordão, pegando tudo que tinha de ouro. Para quê? Falou: vamos fazer um bezerro para nós adorar. Compreenderam? Aí sabe o que acontece? Quando Moisés chega, Moisés estava onde? Na oração. 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Quem está na oração, irmãos, não vai se curvar diante de outro Deus, não. Quando Moisés chega, está aí a coisa acontecendo. Aí Deus disse: olha, Moisés, vem cá, afasta aqui um pouquinho. Eu vou matar todo mundo e de você eu vou fazer uma outra nação. Irmão, que proposta maravilhosa. Pensou? Olha, esse povo não presta. Agora você não, você é bom, você presta. Vou fazer de você uma nova nação. Rapaz, é de levantar o peito e de se orgulhar. Mas Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Eu quero te pedir a tua misericórdia sobre esse povo. Eu quero te pedir a compaixão sobre este povo. Aí Deus disse: não, eu não vou fazer. Eu estou zangado com esse povo. Aí Moisés disse: então faz o seguinte, me mata junto com eles. Apaga o meu nome do livro da vida, Senhor. Me leva junto. Compreenderam, meus irmãos? A intercessão de alguém que ora pelo um povo rebelde. Aleluia. Nós, a igreja ADEF, é uma igreja que é para levantar em oração pelo povo rebelde, pelo povo que está lá fora, pelos ímpios, por aqueles que não querem Deus, por aqueles que estão seguindo Fátima, por aqueles que estão seguindo imagens. Clame, busque, vamos orar, vamos alcançar, vamos aprender com a oração do Antigo Testamento, vamos aprender com os nossos patriarcas, porque certamente Deus vai nos abençoar.